Hoje a gente mergulha numa análise que é, ao mesmo tempo, hilária e incrivelmente profunda. Vamos usar uma paródia acadêmica genial para investigar o destino final de um dos maiores ícones da televisão. Bom, a pergunta central é essa. O que acontece com uma figura tão querida como Seu Madruga, ou Dom Ramon, se ele morre sem se confessar? Para responder a isso, a gente vai colocá-lo num julgamento, e a lei usada aqui será o Código Moral do Inferno de Dante. A nossa fonte é um estudo super detalhado que funciona quase como um processo judicial cósmico. E nós vamos seguir cada passo dessa investigação, cada argumento para ver onde o Seu Madruga vai parar. Ok, antes de mais nada, para que esse julgamento faça sentido, a gente precisa aceitar as duas regras fundamentais estabelecidas por este tribunal teológico. A primeira regra é a cláusula da impenitência. Basicamente, vamos partir do princípio de que não teve arrependimento de última hora. O que foi feito, tá feito. A segunda regra, e essa aqui é a chave de tudo, é a transmutação da comédia. Ou seja, a comédia não é uma defesa. Cada piada, cada situação engraçada vai ser despida do humor e julgada pelo seu peso moral real. E aqui a gente vê essa ideia na prática. Aquele cascudo que fazia todo mundo rir na TV, no Tribunal do Inferno isso vira um ato de violência contra uma criança órfã. Aquele truque para fugir do aluguel, fraude contratual. A perspectiva muda completamente, né? Esse aqui é o nosso mapa do inferno. Para Dante, os pecados não são todos iguais. Existem os pecados de incontinência, que são de fraqueza, de não controlar as paixões, os de violência e os piores de todos, os de fraude, que usam a razão para o mal. O destino do Seu Madruga depende de onde seus pecados se encaixam. Então, a investigação começa pelo pior lugar possível, o oitavo círculo, onde ficam os fraudulentos. Será que o Seu Madruga pertence a esse lugar? E a principal prova da acusação é essa aí, os famosos 14 meses de aluguel atrasado. Um caso que, à primeira vista, parece um exemplo claro de fraude, de quebra de contrato. Só que a análise traz um contra-argumento muito forte. As mentiras e os truques do Seu Madruga não são calculados para ele ficar rico ou prejudicar o Sr. Barriga por maldade. São, na verdade, táticas de desespero de um sujeito esmagado pela pobreza que só quer sobreviver mais um dia. E com base nisso, vem o veredito. Absolvido. O ponto crucial é que falta nele a malícia, a intenção perversa que caracteriza a fraude no inferno de Dante. O pecado dele vem da fraqueza, não de um plano maligno. Então, subimos um nível. Bom, se não foi fraude, será que foi violência? Agora o julgamento se move para o sétimo círculo, e o foco é a agressão física constante dele contra as crianças da vila. E olha que ironia, o próprio bordão dele vira uma peça-chave no julgamento. Essa frase mostra que a violência dele é reativa, é uma explosão, é uma violência que de certa forma tem um limite, é o estouro da frustração, não um ato de pura crueldade. A análise, então, faz uma distinção fundamental. A violência do sétimo círculo é fria, calculada, bestial. A do Seu Madruga é quente. É o pecado de alguém que perde a cabeça, que não controla o temperamento. Não é de alguém que tem prazer em machucar. E por isso ele é absolvido mais uma vez. A alma dele não é bestial, não é cruel por natureza. A agressão dele é uma falha de autocontrole. Isso o coloca em outra categoria de pecado, então temos que subir mais um pouco na hierarquia do inferno. Depois de eliminar os crimes mais graves de malícia e bestialidade, a gente finalmente chega no diagnóstico correto. Os pecados do Seu Madruga são de incontinência. Uma falha trágica da vontade de se controlar. E aqui entra um segundo pecado, que se encaixa como uma luva, a assídia. Não é só preguiça de trabalhar, não. É uma preguiça espiritual. Uma espécie de aversão profunda ao esforço, ao dever moral. É o amor insuficiente pelo bem. Isso define a filosofia de vida dele, não é mesmo? Então, o diagnóstico final da alma dele é a combinação desses dois pecados. A ira, que explica o temperamento explosivo e reativo, e a aquídia, a preguiça espiritual, que é a base da sua famosa filosofia de evitar a fadiga. Juntos, eles pintam o quadro completo. Com o diagnóstico fechado, o tribunal define o destino dele. Seu lugar de direito no inferno é o quinto círculo. Mais especificamente, o pântano lamacento do rio Estige, que é o lar dos iracundos e dos apáticos. E agora, a sentença. No inferno de Dante, a punição não é aleatória.
Ela precisa ser uma espécie de espelho irônico do pecado, um conceito conhecido como contrapasso. O contrapasso é genial porque ele não só castiga, mas também revela a verdadeira natureza do pecado da pessoa. E para o seu Madruga, o tormento vai ser perfeitamente desenhado para a alma dele. Vamos visualizar a cena. Ele está atolado na lama do pântano, sendo eternamente atacado por uma versão demoníaca da Dona Florinda. Ele tenta, com toda sua raiva, revidar, mas os braços dele estão pesados, lentos, dominados pela mesma assídia que ele cultivou em vida. Para piorar, o chapéu que ele usava para descontar a raiva flutua logo ali, fora de alcance. E do fundo da lama, as almas dos apáticos sussurram para sempre: pague o aluguel. E aqui está a ironia divina em sua forma mais pura. O homem cujo lema era evitar a fadiga é condenado a uma luta eterna, exaustiva e, o pior de tudo, completamente inútil. É a inversão perfeita da sua vida. Isso tudo nos deixa com uma última provocação. A análise deixa bem claro que, no tribunal do inferno, a responsabilidade individual é absoluta. Não tem desculpa. Mas o próprio texto lança a pergunta: uma alma forjada na pobreza e na dificuldade de um sistema injusto deveria mesmo ser julgada com a mesma régua de uma alma que nasceu em privilégio? Fica aí uma reflexão sobre justiça, pobreza e a natureza complexa do pecado.